Curso de SQLite, aula 12. Nesta aula, vamos começar a caminhar em direção aos relacionamentos. Primeiro explicando que banco de dados não é Excel e dar a razão, mostrar por que é conveniente colocar o conteúdo de um contexto todo de informações em várias tabelas. Por que não colocar todos os campos em uma única tabela? Todo mundo está muito acostumado com Excel, faz aquelas abinhas, coloca os dados, vai espalhando por aquelas abas e fazendo aquela organização que vocês conhecem. Nessa aula nós vamos entender por que os bancos de dados são organizados em várias tabelas e como que isso torna os sistemas mais eficientes. Você não pode chamar uma planilha, mesmo que ela tenha um dashboard que é uma maravilha, você não pode chamar aquilo de sistema. É preciso que você tenha tudo em blocos, porque aí você realmente faz um sistema eficiente, confiável e mais fácil de manter. Bem, quando a pessoa é iniciante, nem ainda um programador, porque não se pode chamar uma pessoa que mexe com Excel de programador. Quando ele começa a trabalhar com um banco de dados, a ideia mais natural dele, vinda do Excel, é o seguinte: vou colocar tudo numa tabela só. Vão reparando aqui como que ficam as ordens, né? Porque nós estamos seguindo o exemplo citado aqui no projeto que nós vamos fazer nesse curso. Então, você tem ordem, você tem pedidos, né? Então tem lá, foi vendido para o cliente João Silva, cujo telefone era esse aqui, o produto martelo, aí coloca a quantidade, o preço e tal. E aí vai evoluindo. Veja, você está aqui repetindo toda hora João Silva, João Silva. O Excel tem lá aquele seletor que ajuda a repetir dados que já foram digitados para impedir erros. Tudo bem. Aí depois vem a Maria Souza, outro telefone e tal. E notem que isso aqui é muito propenso a você errar um número de telefone, tá? Porque você vai digitar de novo. Aqui, quando você coloca a Maria Silva, você começa a digitar e fala assim, não, é novo e tal. Aí você fica na tentação, de repente você esbarra com o mouse e escolhe um conteúdo que não era dela. No Excel, isso é muito comum, né? É uma única planilha que tem cliente, produto, quantidades, valores e datas. Para pequenas listas, funciona. Eu digo para vocês que já a partir do momento que você tem que rolar 4 páginas, equivalente a uma tela de computador, as dificuldades e os erros começam a aparecer. Você começa a não conseguir achar as coisas. Então, vamos entrar em detalhes da operação do Excel. Nele, a repetição vai gerar um desperdício. A cada vez que você coloca ali o cliente e coloca mais campos dele, você vai desperdiçar espaço. Por quê? O nome João Silva, esse é um nome até pequeno, ele tem aí seus 10 caracteres. Então, se ele já fez entre os itens de pedido dele uns 10.000 pedidos, vão ser 10.000 vezes 10, ou seja, 100.000 caracteres. Essas repetições ocupam espaço desnecessário no banco de dados. Isso vai acontecer com cidades cujos nomes são grandes também, com endereço, né, principalmente se você acrescentar bairro, cidade, você tem um sistema que corresponde a um controle de pedidos que vem do Brasil inteiro. Olha só, então se você tiver um controle de pedidos internacional, a coisa piorou. E isso vale para e-mail, para todos os outros campos. Outra coisa, a repetição gera erros. Quando você tem o cliente, eu já expliquei, né? Você tem aquela telinha de seletor do Excel, então ali, se já tiver uns 1.000 clientes, vamos supor, você pensa que você selecionou, você vai lá no J, né? Tá em ordem alfabética, aí você pensa que selecionou o João da Silva, mas por causa da falta de atenção, do movimento do mouse e às vezes a tela dá uma subidinha ou uma descida, faz um redimensionamento, você pode selecionar um cliente anterior ou posterior. Isso acontece muito. E também, esse exemplo específico aqui, quando o telefone de um cliente muda, ele fica assim, no meio.
Depois, na hora que você vai escolher telefones, os telefones naquela listinha do Excel apenas mostram as ocorrências que o sistema já viu, já computou. Ali não tem associação com o cliente. Então, são simplesmente números. Aí você pode, sem querer, selecionar um errado. Vamos introduzir agora códigos. Os códigos são mais econômicos e evitam erros. Veja no caso de João Silva, 10 caracteres, 10 bytes. Agora, no banco de dados, ele vai ser um inteiro, e os inteiros não longos, eles têm 6 bytes, tá? Então, não vai ocupar apenas 1 byte, mas 6 bytes. Mas à medida em que você multiplica, quando eu falei que um cliente pode ter feito 10.000 pedidos em um ano, então, ao invés de você ter 100.000, você tem 60.000. Já houve uma economia de 40.000 bytes. Isso reduz espaço, evita os erros e agiliza tudo dentro do banco de dados. Prestem bastante atenção, porque isso aqui vai ser muito importante na hora de vocês entenderem os relacionamentos. Vejam bem, você tem aqui os clientes, o ID dele. Nós vamos aplicar na tabela ordens apenas o ID. Por quê? O ID já determina o nome e o telefone dele. É como se fosse o RG, o CPF do cliente. Só que nós não estamos usando RG nem CPF, porque ambos têm mais bytes. O RG tem 10 bytes e o CPF tem 11 bytes, tirando os tracinhos, tirando os pontinhos. Compreenderam? Então, aqui nós já vamos fazer uma economia de espaço e armazenamos a informação de João Silva uma só vez, assim como da Maria Souza e do Pedro Lima. Fazendo bancos de dados, vocês veem que uma tabela vai servir para vários sistemas. Vejam bem, ó, a tabela de clientes pode ser usada para ordem de serviço, para o sistema comercial, para o controle financeiro, para o sistema de cobrança, CRM e muitos outros. Quem já mexeu com ERP, como o SAP, sabe a economia que isso proporciona. Fica tudo integradinho e vocês têm a reutilização, que é um dos maiores benefícios do banco de dados. Bem, aí no comércio é muito comum, você chega para atender um cliente e ele já está lá com as suas aplicações nas famigeradas planilhas. Não tem problema. Por quê? Como seu sistema está dividido em tabelas, você pode tirar as frações, as colunas ali que ele tem, eliminar aquelas que não vão servir para a tabela de clientes e importar. Vamos supor que ele tenha todos os pedidos de cliente, não tenha uma tabela separada de clientes. O que você faz? Tira as colunas com dados de clientes, faz um trabalho para eliminar repetição. Hoje isso com a IA, ChatGPT, Cloud, todas essas ferramentas, você faz isso num instantinho. Aí você obtém um produto, coloca os nomes dos rótulos da tabela do seu sistema padrão e manda importar em formato CSV. E a coisa está feita. Agora vamos pensar no pobre coitado do programador ou do próprio profissional de planilha, chamemos assim, na hora de dar uma manutenção. Vejam bem, se você tiver tudo organizado aí de uma empresa real, empresas reais tem. Aí colocou 50.000 clientes, mas tem gente que tem desde 50 clientes até 50.000 clientes. Tem aí seus 20.000 produtos. Existem lojas pequenas, né, que tem aí seus 400 produtos ainda. Mas, em termos de ordens, depois que passam uns 5, 10 anos, tanto os pequenos quanto grandes vão ter um monte de pedidos. Então, com as tabelas separadas, tudo fica organizado. Seus clientes, seus produtos, suas ordens de pedido, né, e os itens de cada ordem. É claro que os itens ordem vão estar ligados aí a ordens. É um tipo aí de nota de pedido ou de orçamento, de qualquer coisa que tem que ser partido em cabeçalho e em detalhes. Veremos isso depois. Na etapa de análise de um sistema, você vai reparar que, geralmente, cada departamento tem a sua tabela, 1, 2 ou até 3, que eles manipulam principalmente. Você vai encontrar isso na
Área comercial, né? Você tem os clientes, né? Eles controlam os clientes, área de cadastro e tal. Os produtos vão estar centralizados no funcionamento dos almoxarifados. As ordens vão ser manipuladas pela área de atendimento e os itens da ordem vão estar nas oficinas, nas áreas de execução. Ou seja, cada área vai cuidar da sua informação e juntas elas vão gerar resultados. Quando você começa a notar que tem uma interseção aí entre as tabelas em termos de departamentos, isso geralmente corresponde a uma empresa mal organizada. Então, disso tudo, nós tiramos essas conclusões. Por que não colocar todos os campos de um sistema em uma única tabela? Os bancos de dados existem para organizar informações sem as ambiguidades. A repetição de dados gera desperdício de espaço. Ela também aumenta o risco de erros. Usar os códigos, como vocês viram no caso dos clientes, economiza espaço e evita digitação repetitiva. As tabelas separadas facilitam a manutenção e as atualizações. Elas podem ser reutilizadas em vários sistemas e com isso, você tem uma facilidade de importação e de integração de dados. Desta forma, a gente conclui a nossa aula 12 aqui do curso de SQLite. Foi bem teórica, ainda teremos mais algumas aulas teóricas antes de entrar no relacionamento para valer, que é o Join. Então, marquem aí as notificações para vocês não perderem esse curso.